Boa noite a todos, meus irmãos. Uma satisfação estarmos aqui novamente com vocês, aqueles que estamos aqui presencialmente e também aqueles outros que estão online, né, para tratar desse tema aqui, cujo estudo foi muito reflexivo para mim, né, bastante reflexivo, porque nos leva a pensar, né, o alvorecer é aquele estado, né, entre a noite e o dia da madrugada, ele muda muito de acordo com as estações do ano, né? Notadamente agora no verão, ele sempre chega mais cedo e a gente descobre que está sendo quando os pássaros começam a cantar lá nos nossos telhados, né? E o dia clareando. E assim é também a nossa vida aqui na Terra, né? Todos nós passaremos num momento pelo nosso alvorecer, por esse estágio que vai dividir a nossa vida aqui na Terra, também da nossa vida espiritual. E é importante que a gente perceba isso, né? Para que a gente se prepare para esse alvorecer na nossa vida. Lá no livro Contos e Apólogos, o espírito irmão X, Humberto de Campos, faz uma introdução dizendo assim: além da morte, floresce a vida, tanto quanto da noite ressurge o esplendor solar. E se há flagelação e desespero ante o infortúnio dos homens, fulgem sempre puras e renovadas a esperança e a alegria ante a glória de Deus. Essa é a introdução do irmão X. E aí, um exemplo bastante emblemático também deste mesmo livro, Contos e Apólogos, que está na sua lição 7 denominada A Ficha. Né? A Ficha. E trata do nosso amigo, do nosso irmão João Mateus. Pregador espírita, né, pregador do Evangelho na seara espírita, na noite em que atingiu meio século de idade do corpo físico, 50 anos, depois de orar eternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alçava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a excelsitude do paraíso. Quando um funcionário da passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma visita de olhos em sua ficha. E o viajante recebeu o primoroso em cuja face leu assim espantadíssimo: João Mateus, Renascimento na Terra, em 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu nenhum acidente de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 em regime de escravidão da mulher. Católico romano até aos 26. Presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Vamos colocar nossas barbas de molho aqui, nós que militamos nessas áreas das palestras aí, né? Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso, 4 filhos, boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Olha só. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através de sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia.
relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível, sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600 mil cruzeiros e guarda em conta um lucro particular a importância de 302 mil cruzeiros. Lembrando que esse livro foi escrito em 1957, no ano que eu nascia, tá, gente? Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Olha a ficha do João, hein? Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Débito. E agora vem uma parte que preocupou, né? Quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha. Olha que choque, porque ele já estava meio preocupado com o que ouviu na ficha dele. Quando foi falar dos débitos, ele acordou do sono, aquele negócio que a gente tem assim que não quero sonhar isso mais não, gente. Está ficando ruim para o meu lado. À noite, bem-humorado, reuniu seus companheiros, relatando-lhes a ocorrência, né? Contou o sonho para todo mundo. Estava transtornado, dizia. O sonho modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante a trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro, reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso. E, sorridente, despediu-se dos irmãos de ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Esperava sentar as bases da obra que se lhe propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Então, gente, isso nos leva bastante a refletir que todos temos e todos teremos muita oportunidade aqui na Terra, né? E a gente está geralmente postergando. A gente fala o tempo todo sobre essa questão de estudarmos e não trabalharmos, de não transformarmos, né, aquilo que conhecemos em ação. E foi exatamente o que aconteceu com o João Mateus, coitado. Ele, quando realmente ele sentiu que iria fazer alguma coisa porque precisava, não deu tempo. Aí leva algumas reflexões, né? Qual é a vida que nós levamos? Que fazemos do nosso tempo disponível hoje em dia? Lamentamos o nosso passado? Nos preocupamos com o nosso futuro? O que estamos fazendo com o nosso presente? A vida, entendeu? Nosso grande presente, além deste momento que estamos aqui hoje, na Mensageiros da Luz, é a vida. A vida é o maior presente que nos foi dado por Deus. Então, precisamos refletir bastante sobre isso, né? Lá no Evangelho, no capítulo 16, item 3, a propósito de um caso bem parecido, Jesus estava lá no meio da turba quando um homem lhe disse lá: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Aí Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para vos fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende de bens que ele possua. Em seguida a esse comentário, Jesus contou a esse homem e aqueles que estavam em volta dele essa parábola, né? Ele sempre ensinava por parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo. Pensar assim:
Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que eu farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Essa era a disposição dele na parábola de Jesus. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, é mais uma lembrança nesses dois casos de que nós devemos nos preocupar, sim, com a nossa sobrevivência na Terra, com as questões principais do nosso corpo, da nossa manutenção, mas nós também precisamos pensar mais profundamente nessa questão espiritual, né? De onde vamos parar, né? Qual que vai ser a nossa oportunidade acumulando coisas materiais aqui na Terra. Não vai nos levar realmente a grandes lugares, não. Aqui no livro Homem Integral, que nós tivemos a oportunidade de estudar durante o ano passado, das quartas-feiras, a Joana de Andes faz um comentário bastante interessante, né, num capítulo intitulado Maturidade Psicológica. Ela passou por alguns trechos lá, mecanismos de evasão, problema do espaço, a reconquista da identidade, o ter e o ser, o observador e observação, observação e observado, e o devir psicológico. Aí eu queria me concentrar aqui nesse último tópico desse capítulo, desse estudo, que ele tem bastante a ver com o nosso tema dessa noite, né? Com o nosso amanhecer. O devir, né? A Joana de Andes costuma chamar muito, que é o vir a ser, né? Devir lá no dicionário é chegar a, tornar-se, começar a ser o que não se era antes. E o devir psicológico é exatamente aquela evolução que nós precisamos ter na nossa vida, né? Então, o vir a ser dá sentido existencial, promovendo a vida, promovendo-a, dignificando e tornando-a saudável e bela. Quando nós mergulhamos nesse vir a ser, nesse devir psicológico, nós começamos a refletir sobre a vida, sobre o que estamos fazendo aqui, por que viemos, né? De etapa a etapa, o ser avança conquistando as terras novas da vida e da experiência que se sobrepõem aos alicerces fragmentários da infância, substituindo-os vagarosamente. Então, ela fala nesse tópico que, no princípio das ciências psicológicas, havia quase que uma confluência assim, de opiniões, dizendo que os problemas todos estavam na infância, né? Então, se eu tinha um problema, é porque na minha infância eu não fui bem cuidado pelos meus pais, pelos meus orientadores, pelos meus mestres, pelos meus preceptores. E sempre houve essa questão de encontrar alguém para se colocar a culpa. Isso tornou-se muito simplista a coisa, porque na medida em que eu encontrava um culpado para todos os meus problemas, então ficou fácil. Ah, isso aqui é da infância, da minha criação, então não preciso mais resolver nada, porque para mim está tudo tranquilo, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, é a questão de dizer assim, de quem que é essa culpa, né? E ela diz que com o passar do tempo, o avanço da psicologia, de outras áreas, começou-se a pesquisar que o homem não era obrigado a ser eternamente aquilo que ele sempre foi. Ou seja, se eu tinha problemas sim, porque isso existe, pode ter algum desequilíbrio na infância, algum problema que foi trazido para alguém, mas que você não é obrigado a carregar aquilo pelo resto da sua vida. Você pode sim se tratar, pode considerar e ir alterando isso aí ao longo do seu caminho, né? Então ela fala que o devir psicológico, que é esse futuro aqui dentro da nossa existência, é mais importante do que o seu passado nebuloso, que o sol da razão consciente se encarregará de clarear sem ilhas de sombra doentia na personalidade.
Por quê? Porque quando nós ficamos nos fixando muito no passado, na infância, em problemas, na adolescência, nós não pensamos muito no nosso futuro. E ela diz que esse devir, esse futuro, é muito mais importante do que esse passado, né? Que o sol da razão consciente vai clarear, ou seja, na medida que formos nos assenhoreando dos problemas que temos, tomando conhecimento, tomando consciência, então vai clarear 100 ilhas de sombra doentia na personalidade. Ela diria ainda mais: o homem amargurado que se faz vítima dos conflitos deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. Ou seja, não ficarmos o tempo todo ali só, como é que diz, malhando em ferro frio e reclamando da vida, né? Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer que durante dado momento da vida dela, ela disse que decidiu que não ia reclamar. Ela não reclama de mais nada. Tudo o que acontece, ela não reclama, porque foi uma decisão que tomou na vida. É muito sábia. Eu ainda não atingi esse estágio de desenvolvimento, ainda reclamo de muita coisa, né? Mas isso é muito legal. Ela segue dizendo assim: as suas propostas para amanhã começam agora. Então, aquele futuro lá do João Mateus, de construir um abrigo, de ajudar, tem que começar agora, não aguardando que o tempo chegue, porque ele é quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. Então, se a gente fica sempre esperando o tempo disso, o tempo daquilo, quando eu me aposentar, não sei o que lá, quando eu me formar, quando eu me casar, né, para aqueles que ainda são solteiros, né, quando eu tiver filhos, então fica sempre colocando no futuro, e é muito complicado você colocar tudo no futuro, porque o futuro está chegando, está nos atropelando. Então, o futuro é hoje. Por isso, ela diz, a benfeitora, que as propostas para amanhã começam agora, nesse momento. Podemos sair daqui e já começar a fazer alguma coisa. E aí eu gostaria de trazer assim uma fixação nesse trecho aqui, né? O homem amargurado que se faz vítima dos conflitos deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. Quero aproveitar essa questão aqui dos desafios e dos conflitos para trazer uma história aqui que está muito bem explicitada lá no Evangelho Redivivo, está bem no início do livro 1 do Evangelho Redivivo. Por sorte nossa que somos espíritas, essa, essa história ela não está no Atos dos Apóstolos, não está em literatura nenhuma, da Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo, mas ela foi trazida a gente por Amélia Rodrigues, através de uma página. Então, nessa psicografia de Amélia Rodrigues, conta que lá nos primórdios do cristianismo, em Cafarnaum, né, os fariseus insatisfeitos, né, com a postura de Jesus, eles combatiam Jesus o tempo todo, combatiam ele veementemente. Mas Jesus, como a gente sabe, sempre com aquela sua sagacidade, aquela sua clareza, ele passava muito bem por esses ataques. E os fariseus, não muito satisfeitos, eles começaram também a atacar aqueles seguidores de Jesus. Então, a tal ponto começou essa perseguição aos apóstolos, que num dado momento, isso está sendo trazido nessa página de Amélia Rodrigues, num dado momento, o Pedro, numa discussão, quase que chegou às vias de fatos lá com algum transeunte por causa da discussão em torno de seguir ou não seguir Jesus. Então, Pedro, muito acabrunhado, procurou o mestre e perguntou: mestre, o que devemos fazer com aqueles que nos perseguem, aqueles que estão perseguindo a sua doutrina, que estão dizendo que você está obrando em nome de Satanás e que nós também? E Jesus falou para ele: olha, nós precisamos ter compaixão, porque nós estamos entrando numa nova era. Até então, nas palavras de Amélia Rodrigues, né, eles combatiam muito as viúvas, os órfãos, os pobres, os deserdados, que eram todas pessoas colocadas à margem da sociedade.
Quando nós viemos, igualamos tudo, dizemos que estes não são piores que ninguém, então é natural que eles estejam reagindo fortemente dessa forma. Mas o que precisamos ter para com eles é compaixão. E o Pedro ainda insistiu: mas como é que nós podemos fazer se eles estão nos ameaçando, se eles já não estão sequer querendo comprar os nossos produtos? Porque em Cafarnaum, né, ele vivia de comércio, ele, como alguns outros apóstolos, ele insistiu nessa demanda com Jesus. E Jesus respondeu assim, uma fala muito lírica, muito bonita, quando ele disse para Pedro assim: que faz a flor quando pisoteada, se não perfumar a pata que a esmaga? Outra não é a nossa alternativa. Essa é a resposta de Jesus. Se entrarmos em litígio, que aliás é o que eles querem, para permanecer em discussões infrutíferas e ferozes, estaremos no seu mesmo nível mental e emocional. Então, isso é muito bonito e muito atual. A gente sabe que a palavra de Jesus e o evangelho é muito atemporal, né? Ele não tem uma época específica. Isso aqui vale para qualquer ocasião, gente. Valia 2000 e tantos anos atrás e vale também hoje. Vale hoje porque que nós vamos entrar em discussões? Discussões de futebol, discussões de política, N discussões, discussões em redes sociais, por qualquer besteirinha, porque ele diz que era exatamente isso que eles queriam, né? E aí ele fala ainda: o evangelho tem por missão, olha que coisa linda isso aqui, gente, transformar pântanos morais em pomares de bênçãos, corações empedernidos em sentimentos de ternura e de bondade. Então, esse era o recado de Jesus. Depois disso, Pedro ainda insistiu um pouquinho mais nessa conversa, dizendo: mas a gente não deveria procurar a lei, a justiça para combater essas pessoas? E aí Jesus calou-se e diz lá o texto da página que ele saiu para atender exatamente a um daqueles irmãos, de um daqueles fariseus que eram ricos e que estavam procurando ele, estavam procurando Jesus para ser atendido. Então, demonstrando que realmente não era questão de preconceito com ninguém. E voltando lá àquela questão do devir psicológico que a Joana, né, é, especifica como um vir a ser, eu trouxe aqui mais dois parágrafos desse livro aqui, Triunfo Pessoal, também é da série psicológica, onde ela fala isso aqui: olha, a tomada de consciência assemelha-se à experiência de alguém saindo de um túnel em sombras, avançando para a claridade, para as claridades do dia. Então, isso é muito interessante, porque todos nós passamos por isso em algum momento. Por isso que eu estava dizendo, né? Nós estamos na Terra, todos sujeitos às mesmas regras, às mesmas leis, e essa tomada de consciência ela poderá existir com cada um de nós em tempos diferentes, sejamos espíritas, não espíritas, de qualquer religião, mas é quando você vai sair da sombra daquilo que ainda te incomoda muito dentro desse túnel, né, uma figura de linguagem muito bonita, e caminhar para a claridade. Aí quando você chega na luz, você está totalmente consciente, aí não tem mais problemas, né? E aí, no final dessa lição do vir a ser, ela dá aquelas receitinhas básicas dela, né? Ela fala assim: estabelecido, portanto, um roteiro psicoterapêutico valioso, né, que ela falava também das psicoterapias nesse capítulo, ou organizado uma simples proposta de bem-estar pessoal, o vir a ser é essencial na estruturação da saúde do indivíduo que se trabalha motivado para alcançar o objetivo da existência humana, que é a busca da felicidade. A busca da felicidade todos nós temos, né? Segundo lá aquele poeta, esqueci o nome agora, do Rio de Janeiro, ele diz que a gente sempre procura aonde ela não está, né? Aquela poesia Felicidade, que a gente está sempre procurando em outro local. Procura lá, procura cá. A gente está sempre mudando ela de lugar. Mas ela existe sim, existe para todos nós e é o objetivo, é o fanal da nossa vida. Só que nós temos que saber exatamente de que forma vamos procurar. Porque uma coisa é certa, todos nós
passaremos por essas idades todas, pela nossa juventude, pela adultez, pela maturidade, e, quiçá, nós não esperemos, né, chegar perto dos 100 para a gente começar a procurar essa felicidade da forma como deveríamos procurar. Nesse livro aqui, Espelhos da Alma, que, apesar de estar aqui de Valdo Franco na capa, mas ele é um livro organizado por vários psicoterapeutas lá ligados ao Brasil, um dos quais o Gerson Luiz Roberto, que iniciou todo esse trabalho de estudo da série psicológica. Ele escreveu um tópico nesse livro, né, chamado Os Caminhos do Envelhecer e do Morrer. É muito importante para nós aqui todos, né, para saber. E ele começa essa fala dele, tem um artigo longo que eu não trouxe, mas ele começa citando Jung. É muito interessante. Jung, nesse livro, a Dinâmica do Inconsciente, ele falou assim: o idoso que se recusa a envelhecer sofre da mesma incapacidade psicológica do jovem que não quer assumir a vida adulta. Olha que contraponto legal que ele fez, né? Porque nós temos isso aí por aí, nós conhecemos pelas atitudes, pelos comportamentos, muitos idosos que se recusam realmente a envelhecer, não querem envelhecer de jeito nenhum. Mas, por outro lado, essa comparação que Jung fez é a incapacidade também daquele jovem que não quer assumir a vida adulta, é aquele que vive na infância psicológica, né? Então tem o jovem de 18, aí depois ele vira 25, 30, aí chega lá aos 40 e continua naquela mesma toada dele de juventude, porque ele não quer amadurecer, né? Psicologicamente ainda é uma criança, às vezes de 45 anos lá, ainda não quis evoluir, né? E aí ele cita, né, nesse artigo dele aqui, Nos Caminhos do Envelhecer e do Morrer, ele cita 5 tópicos bem interessantes, que ele fala assim: dentro desse quadro, o envelhecimento surge com a proposta dele, está falando do envelhecimento, né? Quebrar com a imagem onipotente do ego. Todos nós sabemos, né, que o egoísmo é muito aprofundado na infância, né, daquela criança que só quer o meu brinquedo, não divido nada com ninguém, e vai por ali afora, vai na juventude, principalmente eu que tenho muitos sobrinhos nessa faixa de 20 a 30 anos, eu percebo muito claramente esse egoísmo, assim, de tudo eu, tudo eu, tudo eu. Se você pedir um favor, não tem tempo, não pode. Aí ele fala ainda, né, sobre pressionar o indivíduo, né, quem está envelhecendo, a sair de um enfoque material e exterior para um olhar para dentro espiritual. É quando a gente começa a pensar, né? É uma coisa assim que eu sempre me interroguei, mas vocês podem procurar os números. Existe um espírito chamado Álvaro Crispim, que é do Rio de Janeiro, né? Ele é da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Ele é um dos poucos no Brasil que fazem estatísticas sobre espiritismo. Então, nos números dele, diz, por exemplo, que a média etária de frequência das casas espíritas é bem superior a 50 anos. Se não me engano, já passou de 60 até. Então, eu sempre ficava me perguntando, será por quê? Será que o jovem não está muito preocupado com isso, né? Somos só nós, depois que passamos dos 50, que nos preocupamos. Ele fala ainda: confrontar-se com a sua imagem interior. O envelhecimento revela o caráter, né? Então, é muito importante, porque aí, às vezes, quando nós trabalhamos um pouco de autoconhecimento, autoanálise, a gente começa a perceber isso. Melhor que percebamos antes, né, de partirmos dessa existência para outra, que se a gente não perceber vai ser meio complicado. Mas se fizermos bastante exercício, a gente vai ver que muda sim. E estabelecer uma nova consciência e o compromisso para um novo paradigma. Aí ele trouxe essa última aqui, que não era assim para assustar ninguém, mas ele trouxe isso aqui, ó, uma preparação para a morte. Então ele traz um texto lá bastante interessante, quando ele fala disso. Ele falou de todos os outros tópicos assim, detalhadamente. Eu só trouxe isso aqui, que ele diz o seguinte: que os gregos tinham 2 termos para a vida: bios, que representava a vida perecível, e zoé, que representava a vida imperecível. Assim, na morte encontramos apenas o término de um ciclo biológico, mas a vida é imperecível e continua. É lógico, sabemos que a vida não acaba nunca, né? A vida, depois da vida aqui terrenal, nós vamos para a vida espiritual. Quando então falamos dessa relação da velhice com a morte,
não é em função da finitude biológica, pois essa não é prerrogativa dos idosos, já que muitas flores não chegam a frutificar. Então, embora seja mais ou menos natural, né, que a pessoa desencarne depois de uma certa idade, mas ele está dizendo que isso não é uma verdade absoluta, que quando ele diz que muitas flores não chegam a frutificar, é porque existem muitos jovens que desencarnam ainda na flor da mocidade, né? Acidentes, outros problemas de outra ordem. Então, não quer dizer que somente quem é idoso é que vai desencarnar. Aí ele termina esse tópico até de uma forma bastante suave. Ele nos trouxe aqui uma poesia de Mário Quintana, que eu trouxe para vocês, é do livro Apontamento de História Sobrenatural. É sobre a morte, mas com a visão assim bem leve, né? Achei bem interessante Mário Quintana quando ele fala assim: minha morte nasceu quando eu nasci, despertou, balbuciou, cresceu comigo e dançamos de roda ao luar amigo na pequenina rua em que vivi. Já não tem mais aquele jeito de rir e que, ai de mim, também perdi, mas ainda agora a estou sentindo aqui, grave e boa a escutar o que lhe digo. Olha o que ele disse aqui para a morte. Tu és minha doce prometida. Nem sei quando serão nossas bodas, se hoje mesmo ou no fim de longa vida. E as horas lá se vão, loucas ou tristes, mas é tão bom, em meio às horas todas, pensar em ti, saber que tu existes. Então é bem legal, uma forma bem leve que ele trouxe de nos remeter a esse tema, né? E no mesmo sentido, eu trouxe aqui uma lição desse livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel, quando ele fala sobre o rumo de amanhã. No rumo de amanhã, ele falou, né, desenvolver esse raciocínio baseado nessas palavras de Jesus, que estão lá no Evangelho de Marcos, né, capítulo 8, versículo 36, quando diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Né? Aí ele vem desenvolvendo esse tema aqui que se chama No Rumo do Amanhã. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Muito interessante, porque muitos estão se retirando da terra aqui e a frustração pode ser depois desse momento, porque não se cuidou exatamente de como tratar, né, essa despedida daqui. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhe guardam as cinzas. Olha o que foi feito desse ouro que se acumulou aqui na terra, né? Alongam a lembrança, essas criaturas, para o nome em que ilustraram nos eventos humanos. Todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se vira objeto apenas lhes recorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Então, isso existe, né, lá no, eu não me lembro se é no Livro dos Espíritos mesmo, quando Kardec trata lá dos funerais, ele pergunta, para que servem os funerais? Os Espíritos respondem que isso é vaidade somente para aqueles que permanecem aqui, que para o Espírito aquilo já não está valendo nada, aquelas honrarias todas. E ele nos relembra aqui nessa lição que o coração acorda para a dor do arrependimento tardio, ou seja, não fiz aquilo que deveria ter feito, né? Contemplam um campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, ou seja, andei mandando, comandando, mas não enxergo senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Então, todo domínio, todo poder, e a gente tem visto isso aí, inclusive, né, através da história, na história do mundo, né, e os poderes também são transitórios, né? E segue ainda Emmanuel dizendo: sim, em verdade passaram no mundo em carros de triunfo, na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. Me recordo aqui que, numa lição bastante parecida lá no livro Fonte Viva, o Emmanuel fala exatamente sobre a busca da felicidade
e ele fala, por exemplo, em três pilares, né, que são muito perseguidos, que é a fortuna, o poder e a juventude. E aí ele diz no Fonte Viva que nem mesmo essas três condições reunidas, fortuna, poder e juventude, podem garantir a felicidade de ninguém. A gente sabe que todas elas terminam pelo caminho, né? No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios. Olha que ilusão. No culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhe desvastaram a vida. Então, se a gente percorre a obra espírita, a gente vai ver que o Kardec fala o tempo todinho sobre o egoísmo e orgulho. Até numa pergunta de qual é o principal mal do homem, ele diz que é o egoísmo e orgulho, de onde derivam todos os outros males. E Emmanuel segue dizendo assim, né? E despertaram além da morte sem recolher-lhe a renovadora luz. Ou seja, não se cumpriu aquilo que precisava, né? Aí ele termina dizendo assim: recorda os que padecem na derrota de si mesmos. Olha que interessante, né? Depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, aí ele está se referindo a nós, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Ele faz também uma comparação aqui bem forte, né? Para que a gente tenha que enriquecer o espírito para esse amanhã, para esse porvir que encontraremos, porque não adianta nada você ter todo esse esplendor desses impérios, né? Conservando a treva por dentro do coração. Então, a gente sabe que todos nós, como eu disse, passaremos, né? Estaremos passando por isso. Eu vou já aqui encaminhando para finalizar a minha fala, mas tem algo bastante importante aqui no Evangelho também, que eu gostaria de citar, que é lá no capítulo 5, que fala das causas atuais das aflições, né? Quando o Kardec discorre lá que todos nós temos problemas nessa vida, na verdade, todos nós temos nossas dificuldades e vamos aprendendo com ela, e ao longo dos anos o homem vai tomando consciência de que aquele sofrimento, aquelas dificuldades pelas quais ele passa, elas estão ligadas à sua própria atitude, ou seja, nós mesmos demos causas. Quando nós tiramos a existência passada, né, que é uma desculpa clássica do espírita, né? Ah, isso aí é algum problema que eu fiz na outra vida, não. Mas quando nós trazemos para essa vida atual, a gente vai ver que a maioria do problema fomos nós que lidamos, né? Existe um capítulo no Evangelho que fala assim que os males do homem, na sua grande maioria, são devido à sua incúria, né? À sua falta de cuidado e também aos seus excessos. Ele diz que esses são os principais males nessa vida. E aí, no final já desse tópico, do tópico 5, quando ele vem falando que ao longo da vida nós vamos aprendendo, né, porque sofremos, vamos descobrindo, e diz que é bem lógico, porque ele fala assim, que se a gente não tivesse que ressarcir aquilo pelo mal que fizemos, então seria muito simples, né? Seria aquela lei de Gerson, todo mundo leva vantagem, você pode fazer qualquer coisa, você não paga. Aí ele fala nesse capítulo que a justiça comum alcança o criminoso, mas somente a justiça de Deus é capaz de alcançar a qualquer um, em qualquer lugar. Aí ele conclui mais ou menos esse tópico assim, ó, isso daqui é uma fotografia do próprio Evangelho, lá do capítulo 5. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, lá como João Mateus tentou, né, aquele nosso amigo do início, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida.
Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, eu gosto muito dessa figura aqui, vou terminar com ela, que o sol brilha realmente para todos, né? Nós sabemos que o sol brilha para o rico, para o pobre, para os intelectuais, para aqueles menos dotados de inteligência, para os políticos, para nós que votamos nesses políticos. O sol é bastante universal, como toda a natureza. E assim como esse obreiro que perdeu o seu dia porque não quis ir trabalhar, ele diz que o homem pode dizer assim: ah, eu perdi a minha vida porque eu não fiz o que deveria ter feito, como o João Mateus lá, né? Quis fazer tudo no último dia, depois dos 50 anos. Que sirva de um bom marco para nós, né? 50 anos de idade, agora eu vou começar a trabalhar. Aí não deu mais tempo, naquela noite mesmo ele teve um acidente das coronárias e desencarnou. Mas nós ainda temos tempo, né? Conforme diz lá a fala de Joana de Anjos, o futuro, o amanhã é agora. Não há tempo a perder. E nós temos essa oportunidade de começar assim, meus irmãos. Todos nós e prosseguirmos aí, fazemos ainda o que está em tempo de fazer nessa vida. Era o nosso recadinho de hoje. Agradeço muito a paciência de vocês. Um forte abraço. Fiquemos todos com Deus.